que eu não estava, eu sou Henrique, sou professor da Federal, sou médico patologista do Araújo Jorge, Hospital de Câncer de Goiás, e trabalho no hospital particular, num laboratório particular. Não tenho nenhum conflito de interesse nessa apresentação. Então, era uma paciente de 67 anos, que apresentava tosse seca há 4 meses, negava febre, emagrecimento e sudorese noturna. Apresentava linfadenopatia cervical torácica e buquia mediastinal ao diagnóstico. Então, vendo o linfonodo, a gente já vê o linfonodo com a arquitetura obliterada, por infiltrado linfóide, por vezes até esboçava nódulo, mas era predominantemente difuso. O infiltrado difuso de célula grande. A gente sabe que é célula grande linfóide, porque quando a célula é pequena e intermediária, a tendência é que o linfonodo ele fique roxo, que praticamente não tem citoplasma a célula. Quando a gente tem um infiltrado linfóide de células grandes, geralmente ele tem citoplasma, ele fica com um aspecto mais róseo. Chegando mais próximo, a gente percebe que as células são blásticas, né? Elas têm a cromatina aberta, vesiculosa, nucleolos conspícuos. E mais próximo, a gente consegue perceber que é uma mistura, é um infiltrado polimórfico, né? Existem células grandes com variações da morfologia, mas predominantemente presença de células centroblásticas e algumas imunoblásticas. Vamos chegar mais perto, então a gente consegue ver predominantemente centroblastos, mas um ou outro imunoblasto. Mais detalhe, eventualmente mitoses. E esse infiltrado ele era predominantemente B, então ele era CD20 positivo, CD10 negativo, BCL6 positivo, MUM1 positivo, difusamente, BCL2 positivo difuso, e a expressão do MYC era uma expressão focal. Eu, normalmente, quando eu libero a expressão de imunistoquímica, em regra, eu uso uma análise semi-quantitativa. Quando eu tenho menos de 1% das células tumorais positivas, eu chamo de raras células positivas. Quando eu tenho até de 1 a 25%, eu geralmente chamo de focalmente positivo. Eu uso mais ou menos os códigos que o Alan Gall usa. Então, de 1 a 25 eu chamo de focalmente positivo, de 25 a 75% eu chamo de parcialmente positivo, e acima de 75% difuso. Então, eu tinha uma expressão focal de MYC nas células neoplásicas, e era menos, obviamente, do que 40%. A gente vai falar desses cortes posteriormente. Aqui, difusamente, praticamente todas as células tumorais hiperexpressavam BCL2. Além disso, o Ki67 apresentava um índice proliferativo alto e uma expressão de CD30 focal. Então, existiam células tumorais CD30 positivas. Isso é um dado importante no nosso caso. Foi feito o FISH para MYC, não tinha rearranjo do MYC. Então, esse é um caso bem simples, na verdade, um caso do dia a dia. Era um difúgio de grandes células B, sem outras especificações, tipo célula B não sendo germinativa pelo algoritmo de Hans. Então, na classificação de 2008, os linfomas de células grandes eles eram todas essas categorias reconhecidas. Então, era o difúgio de grandes células B, SOE. Não existia uma recomendação formal de você falar sobre as diferentes variantes morfológicas, imunofenotípicas ou moleculares. Os subtipos eram tidos como subtipos do linfoma difúgio de grandes células, o B rico em T, primário do sistema nervoso central, primário da pele, tipo pena, EBV associado do idoso, outros linfomas de células grandes B, reconhecidos na classificação de 2008, primário de mediastino, intravascular, associado à inflamação crônica, B de grandes células ALK positivo, granulomatose linfomatoide, linfoma plasmoblástico, primário de efusões, e os casos, o HHV8 positivo, associado à doença de Castleman multicêntrica, e as entidades provisórias à época, que foram cunhados os termos de linfoma de células B não classificável, com características intermediárias entre grandes células e Burkitt, e entre grandes células e Hodgkin clássico. Nessa revisão, na verdade, existe mais um racional para essa classificação dos linfomas de células grandes B. Então, continuamos a fazer o diagnóstico de linfoma difúgio de grandes células B sem outras especificações, acaba sendo um diagnóstico de exclusão. Todo linfoma B que não se enquadra em nenhum desses subtipos específicos, a gente chama de difúgio de grandes células B, SOE. Agora, a OMS recomenda formalmente que a gente
separe esses linfomas difusos em centro germinativo e não centro germinativo. Tem os linfomas difusos de grandes células B associados à topografia, então, primário do sistema nervoso central, primário da pele, primário do mediastino e intravascular. O B rico em T, os linfomas associados à infecção pelo EBV, linfoma de grandes células B, EBV, SOE. Então, aquele termo do idoso caiu, porque perceberam-se que existiam casos de linfomas de grandes células B, EBV associados em pacientes com menos de 50 anos. Na classificação de 2008, o corte era 50 anos, para chamar de idoso. A úlcera mucutânea, que é uma entidade nova descrita pela JAF, vai ser abordado durante os nossos seminários. Linfoma difuso de grandes células B associado à inflamação crônica e à granulomatose linfomatoide. Existem os linfomas de grandes células B com diferenciação terminal, plasmoblástica. Então, o difuso de grandes células B, ALK positivo, plasmoblástico, primário de efusões. E caiu aquela terminologia também associada à doença de Castleman multicêntrica HHV8 positivo, ficou o nome mais simples, linfoma difuso de grandes células B, HHV8 positivo, sem outras especificações. Dos casos intermediários, o que se manteve, na verdade, foi o linfoma de células B não classificável, com características intermediárias entre difuso de grandes células B e Hodgkin clássico. Esse é um diagnóstico que tem que ser quase restrito a pacientes que têm doença no mediastino. É incomum você ter essa doença fora do mediastino. Aparentemente, é uma entidade real. A gente sabe hoje em dia que o esclerose nodular do mediastino e o primário de mediastino eles têm alguma semelhança genética, então provavelmente isso é um linfoma que está entre esses dois. Então acredita-se que realmente talvez existam esses pacientes. Existem parte daqueles pacientes que a gente classificava como um linfoma de células B inclassificável, com características entre Burkitt e difuso de grandes células B. Hoje existe uma entidade própria para ele. Quando ele apresenta o duplo hit, ou seja, ele tem um rearranjo do MYC, do BCL2 e do BCL6, então parte desses linfomas vão cair aqui. Existem outros linfomas de células grandes B, que não necessariamente vão fazer diagnóstico diferencial com difuso de grandes células B, que muitas vezes essa morfologia ela é muito mais blastoide do que célula grande, célula mais intermediária e monomórfica, mas eventualmente a gente pode ter esses casos, que é o linfoma de células B de alto grau SOE, a gente vai abordar superficialmente nesse seminário, e os linfomas de grandes células B com rearranjo do IRF4, o Cleto vai falar desses casos, mas que fazem diagnóstico diferencial especialmente com linfoma folicular grau 3B. Bem, o linfoma difuso de grandes células B é a neoplasia linfóide mais prevalente em adultos, corresponde a 25% a 30% dos linfomas não Hodgkin em países ocidentais. Aqui no HC, 50% dos pacientes atendidos no ambulatório de linfoma não Hodgkin são difusos de grandes células B. É uma neoplasia heterogênea, tanto do ponto de vista de aspecto clínico, morfológico, fenotípico e molecular. É uma doença que pode ser nodal ou extranodal. A morfologia pode ser as mais variáveis possíveis. Então, o difuso de grandes células B é o nosso mimetizador de todos o nosso mimetizador linfóide de diferentes neoplasias, sarcomas, carcinoma, etc. É uma doença que pode ser de novo, então o paciente pode apresentar, surgir com difuso de grandes células B, mas também pode representar a transformação de um linfoma indolente. Histologicamente, ele pode ser caracterizado por um infiltrado linfóide difuso de células grandes. A gente define célula grande quando a célula neoplásica é 2 vezes ou mais maior do que um linfócito normal, obliterando parcial ou totalmente o órgão envolvido. Isso pode ser linfonodo, pode ser estômago, qualquer sítio que ele esteja envolvendo, e permeado por células inflamatórias, uma quantidade variável. Existem casos que têm muitas células inflamatórias no fundo e outros que têm menos. E é importante dizer que é um diagnóstico de exclusão, então ele não preenche critérios de nenhuma daquelas outras entidades reconhecidas de linfoma de células grandes B. Então, tipicamente, o que nós temos no difuso de grandes células B são casos que são compostos predominantemente por centroblastos. Então, centroblastos são linfócitos grandes, com a cromatina aberta, vesiculosa, múltiplos nucléolos, 3 ou 4 nucléolos, geralmente nucléolos pequenos, e esses nucléolos eles tendem a ser periféricos no núcleo, muitas vezes tocando a membrana nuclear. Já os imunoblastos são células grandes, com cromatina aberta, e o único nucleolo, geralmente o nucleolo proeminente central. Então, quando a gente tem mais de 80% dessas células
compostas por imunoblastos, a gente chama de variante morfológica imunoblástica do difúgio de grandes células B. Mas, eventualmente, ele pode ter morfologia bem anaplásica. Então, o difúgio de grandes células B ele pode mimetizar carcinoma com células de anel de Syneit, pode mimetizar, eventualmente, sarcomas. São casos raros, mas a morfologia pode ser bem variável. É uma doença de comportamento agressivo, potencialmente curável até 60% dos pacientes. O tratamento padrão hoje para pacientes com difúgio de grandes células B-SOE é o R-CHOP. A introdução do rituximab ao tratamento de difúgio de grandes células B diminuiu progressão e refratariedade ao tratamento, diminuiu o número de recidivas e aumentou a sobrevida livre de eventos, progressão em global. Esse é um trabalho que a gente fez, essa é a minha tese de doutorado aqui no HC. A gente acompanhou 80 pacientes estadiados pré- e pós-tratamento com PET, todos tratados com R-CHOP de primeira linha. Fizemos um follow-up mediano de 41 meses. Desses pacientes, 9 casos progrediram, 14 pacientes viram a óbito relacionado à doença, e a expectativa de sobrevida desses pacientes foi de 75% em 5 anos. É importante dizer que todos os casos que a gente estudou, a gente excluiu, na época do estudo, todos os casos que tinham morfologia mais agressiva na época. Então, assim, células intermediárias a grandes, monomórficas, com um aspecto de célula estrelado no fundo, áreas de necrose, aqueles que muitas vezes eram para ser classificados como intermediário B e Burkitt. Então, eram casos exclusivamente de difuso de grão de células B clássicos e típicos. Por muito tempo, a forma da gente estratificar esses pacientes do ponto de vista de risco era a gente utilizava o IPI. O IPI é uma forma de você classificar clínica laboratorialmente todos os pacientes com linfomas agressivos. Ele leva em consideração 5 parâmetros: a idade, DHL, performance status, estadiamento anatômico e envolvimento extranodal. Baseado em quantos fatores de risco o paciente apresenta, a gente sabe qual é o risco desse paciente de sobrevida em 5 anos. A gente sabe que os pacientes que não têm esses fatores de risco, eles têm um prognóstico muito melhor do que aqueles que têm todos os fatores de risco conhecidos do IPI. O IPI ele foi proposto nos anos 2000, na era pré-rituximab. Por muito tempo houve uma dúvida se o IPI seria capaz de estratificar os pacientes de difúgio de grandes células B que fossem tratados com R-CHOP. Essa dúvida não existe mais. Então, o IPI ele é capaz, sim, de diferenciar em diferentes grupos de risco esses pacientes que são tratados em primeira linha com R-CHOP. Então, hoje não há dúvida que o IPI é um fator prognóstico, um estratificador prognóstico importante nos linfomas agressivos, especialmente no difúgio de grandes células B. Mas ele nos traz um problema. Ele só me identifica qual é o difúgio de grandes células B de pior prognóstico. Ele não me dá nenhum insight da biologia do tumor que a gente possa utilizar como ferramenta terapêutica. No início dos anos 2000, começou a clarificar essas diferenças que a gente já sabe, do ponto de vista clínico, morfológico, imunofenotípico, existem nos difúgios de grandes células B. Então, estudos de expressão gênica conseguiram identificar, na época, basicamente 3 grupos de difúgio de grandes células B, baseados na expressão gênica desses tumores. Um que foi cunhado como célula B centrogerminativa simile. Então, eram difúgios de grandes células B que tinham expressão gênica semelhante aos linfócitos presentes no centro germinativo. Um segundo grupo que apresentavam uma expressão gênica semelhante aos linfócitos B ativados circulantes. E foi cunhado o termo de células B ativadas. E um terceiro grupo que era mais heterogêneo, que foi definido como tipo 3 ou inclassificável. O importante também, além de mostrar que eles eram diferentes do ponto de vista de expressão gênica, de assinatura gênica, eles mostraram que esses pacientes eles respondiam de forma diferente à terapêutica de primeira linha. Os células B centrogerminativas respondiam melhor ao tratamento de primeira linha do que aqueles pacientes que tinham sido classificados como célula B ativada. Posteriormente, com novos estudos, já predominantemente estudos de sequenciamento gênico, começaram a elucidar também que, além da expressão gênica, obviamente, as vias de linfomagênese nesses linfomas eram diferentes.
Isso é importante tanto para nós compreendermos que a gênese desses linfomas são diferentes, mas também porque alvos terapêuticos diferentes são possíveis nesses diferentes linfomas. Então, a gente pega, por exemplo, o célula B centro germinativo, ele é caracterizado pela perda de expressão do PTEN, ativação do gene do BCL6, translocação do BCL2, translocação do MYC na progressão, mutação do gene EZH2. Enquanto que os linfomas ABC-type, né, que eles chamam de célula B ativada, basicamente eles são caracterizados pela ativação constitutiva da via do NF-κB, ou por ativação constitutiva da via de sinalização do receptor de célula B, ou por mutação do MYD88. Isso é importante porque essas vias existem hoje drogas diferentes para tentar tratar esses pacientes de forma diferente, bloqueando essas vias especificamente. No entanto, os estudos de expressão gênica iniciais, eles utilizavam material a fresco, material congelado. Então, isso limita muito a utilização dos estudos de expressão gênica na rotina clínica. Além disso, você manter um laboratório com equipe pessoal para fazer esses estudos de expressão gênica limita muito também a aplicação dos estudos de expressão gênica na rotina clínica. Então, por isso, diferentes autores tentaram traduzir o que era visto no estudo de expressão gênica para uma ferramenta diagnóstica mais usual, que é a imunistoquímica. Então, o primeiro estudo, e talvez o estudo mais importante, que é o de Christine Hans, é um grupo, na verdade, propõe um algoritmo para identificar os pacientes com linfoma de células B centrogerminativa simile versus os outros, que incluiriam o célula B ativada e os inclassificáveis. O interessante é que sempre nessas classificações com algoritmo de imunistoquímica, você sempre dicotomiza, ou é centrogerminativo ou é não centrogerminativo. Não existe aqui, em regra, a definição de célula B ativada pela imunistoquímica. Quando a gente fala de linfoma difuso de grandes células ABC-type, a célula B ativada, está associada àqueles pacientes que foram classificados molecularmente. Em regra, quando a gente faz isso por imunistoquímica, e a gente dicotomiza, a gente fala de célula B centrogerminativa, simile, ou não centrogerminativa, porque você acaba juntando os inclassificáveis e os célula B ativada. Para isso, a Hans ela propõe 3 marcadores básicos. O BCL6, o CD10, que são marcadores de célula B centrogerminativa, e o MUM1 como marcador de célula não centrogerminativa. Esse mesmo grupo propôs, posteriormente, um novo algoritmo, que é o algoritmo de Choi, mas é o mesmo grupo, que acrescentou a esse algoritmo um marcador de célula centrogerminativa, que é o GCET1, ou centrina, e o FOXP1, como um marcador a mais de célula B não centrogerminativa, ou de célula B ativada. O Visco e Yang é um trabalho de outro grupo, especialmente do pessoal do MD Anderson, que propõe os mesmos marcadores como definidores de célula B centrogerminativa, mas ele troca o MUM1 do Hans pelo FOXP1 como um marcador de célula B não centrogerminativa. Esses 2 autores, Mures e Niemann, eles não fizeram... É importante dizer que esses 3 estudos, eles parearam o desenho do algoritmo com estudos de expressão gênica. Então, o intuito, na verdade, foi tentar substituir literalmente o que o estudo de expressão gênica achava em relação ao estudo de imunistoquímica. Esses 2 autores, eles tentam, na verdade, desenharam algoritmos prognósticos. Eles tentavam, na verdade, identificar as células B ativadas. O Mures ele só utiliza o CD10 como marcador de célula B centrogerminativa e o BCL2 e o MUM1, e o BCL2 e o MUM1 como marcadores de células não centrogerminativas. O Niemann ele só utiliza marcadores para células B não centrogerminativas ou células B ativadas. Nenhum desses 2 estudos tinha pareamento com o estudo de expressão gênica. O algoritmo de Hans, originalmente, ele revelou uma concordância com estudos de expressão gênica até de 88%. Não só isso, ele mostrou que, além de haver uma concordância com o estudo de expressão gênica, ele também teria impacto prognóstico. Então, a gente vê que as curvas de sobrevida, quando você utiliza o algoritmo de Hans, isso no estudo original,
havia diferença. Realmente, os pacientes que eram classificados como célula B centrogerminativa responderiam melhor ao tratamento de primeira linha. Então, esses foram os anticorpos que eles utilizaram, o cutoff sempre de 30%. Já esse grupo, posteriormente, utilizou aqueles 5 marcadores que eu havia comentado. O que houve de mudança, primeiro foram os valores de corte do MUM1, que passaram a ser 80%, FOXP1 e o GCT1, também valores de 80% para corte. Eles tentaram, com esse algoritmo, ganhar cerca de 5% de concordância em relação ao estudo de expressão gênica. Então, eles mostram um ganho de concordância com o acréscimo desses 2 marcadores. Visto que Yang ele propõe esses 3 marcadores, 30% para o BCL6 e CD10 como cutoff, e o FOXP1, desculpa, 60%, com ganho de concordância com o estudo de expressão gênica de 92,6%, e sempre mantendo, nos estudos originais, impacto prognóstico. Aqui o algoritmo de Muris, que tenta identificar apenas um grupo, aquele grupo que seria célula B ativada, célula B não centrogerminativa. Então, seriam aqueles grupos que são BCL2 positivo, CD10 negativo e MUM1 positivo. Então, teoricamente, esse seria o grupo de pior prognóstico. Eles não se preocuparam em fazer pareamento com o estudo de expressão gênica, e sim apenas identificar um grupo de pior prognóstico, o mesmo que Niemann fez. Então, os casos que apresentassem positividade para esses marcadores, cutoff de 100% para FOXP1 e 30% para MUM1, seriam classificados como célula B ativada e, teoricamente, teriam pior prognóstico. Nós testamos todos esses algoritmos e nenhum dos algoritmos foi capaz de separar prognosticamente esses pacientes em grupos diferentes. Essas são as curvas de Kaplan-Meier do nosso grupo estudado. Isso é uma análise, uma meta-análise mostrando exatamente isso. Então, aparentemente, os estudos de expressão gênica, os algoritmos imunohistoquímicos não seriam capazes, com segurança, de separar os pacientes como grupos de prognósticos diferentes. Você consegue fazer isso com certeza quando você faz o estudo de expressão gênica. A gente avaliou também a concordância entre os diferentes algoritmos. E a gente mostrou que, obviamente, os algoritmos que foram construídos baseados nos estudos de expressão gênica, eles têm uma concordância muito maior. Isso se repete em outros estudos da literatura. E importante que, aparentemente, isso também se repete na literatura, o algoritmo mais consistente é o algoritmo de Hans. Então, a minha impressão é que, realmente, o algoritmo de Hans ele é o mais fácil de ser aplicado e entendido. O que eu percebi, por exemplo, no GCT1 e no FOXP1, por exemplo, que são os marcadores que foram propostos no algoritmo de Choi, que seria para melhorar o ganho de concordância com os estudos de expressão gênica, é que o FOXP1 é um marcador muito promíscuo, ele marca demais. Então, ele não trouxe nenhum benefício em relação ao MUM1, isso é a minha impressão. E o GCT1 a mesma coisa em relação ao CD10. Então, eu acho dispensável, a minha impressão é que seja dispensável você aplicar a Choi. O Hans são anticorpos que a gente já tem, em regra, na nossa rotina, e são fáceis de serem aplicados, e funcionam bem, né? Pelo menos até que esteja disponível os estudos de expressão gênica em material parafinado. Então, já existem algumas plataformas, ainda não estão disponíveis comercialmente, mas existem algumas plataformas sendo estudadas, especialmente nos Estados Unidos, NanoStream, para classificação em centrogerminativo e não centrogerminativo, utilizando material parafinado. E por isso que a classificação do OMS ela é bem categórica. O intuito de você separar difusas de grandes células B em centrogerminativo e não centrogerminativo não é necessariamente para identificar grupos prognósticos diferentes. É muito mais para você identificar linfomas com vias de linfomagênese diferentes e que são prováveis e que são passíveis de tratamentos diferentes. Então, hoje, ela recomenda formalmente. Se você tem um estudo de expressão gênica, excelente, mas se não tiver, nós devemos necessariamente utilizar algum dos algoritmos, especialmente os algoritmos PEG, né, com estudo de expressão gênica pareados.
E a gente acha que isso não tem implicação no tratamento. Já existem trabalhos mostrando estratégias de terapêutica em pacientes com difúgio de grandes células B, geralmente isso já em paciente refratário à primeira linha de tratamento. Então, esses trabalhos são alguns dos trabalhos que tem na literatura, mostrando benefícios, por exemplo, de lenalidomida em paciente, e todos esses dois trabalhos, eu fiz questão de trazer trabalhos que utilizaram RANS como critério de separação em centro germinativo e não centro germinativo. Então, aparentemente, os pacientes que são não centro germinativo teriam benefício do uso do acréscimo de lenalidomida no tratamento de resgate, enquanto que os pacientes que seriam classificados como centros germinativos teriam benefício da introdução do etoposide no tratamento de resgate desse paciente. Outro biomarcador importante no difúgio de grandes células é a expressão do CD30. A história do CD30 no difúgio de grandes células ela surgiu num trabalho do MD Anderson, um trabalho bem grande. Eles avaliaram 900 pacientes e eles identificaram que os pacientes com linfomas difúgio de grandes células BSOE que hiperexpressavam ou que expressavam CD30 teriam um melhor prognóstico do que aqueles que não tinham CD30 positivo. É importante dizer que a expressão de CD30 não é protetora dos pacientes que têm difúgio de grandes células B e BV associado. Então, isso aqui são casos de difúgio de grandes células B SOE. Não teriam relação com EBV. Nós estudamos a expressão do CD30 no difúgio de grandes células B, nós percebemos que cerca de 10% dos nossos casos de difúgio de grandes células B apresentam algum grau de expressão de CD30. Então, isso se reflete na literatura. Geralmente, na literatura, o que a gente tem de difúgio de grandes células B varia entre 8% e 15% de pacientes com algum grau de expressão de CD30 no difúgio de grandes células B SOE. Nós construímos uma curva ROC e definimos como corte para o CD30, isso do ponto de vista prognóstico. Expressão de 80% ou mais do CD30 no difúgio de grandes células B. Metade dos meus casos tinha essa expressão difusa de CD30 no difúgio de grandes células. Obviamente, o meu N era muito menor do que os 900 pacientes que o MD Anderson aplicou, mas a gente consegue ver na curva, pelo menos, uma tendência de melhor prognóstico dos pacientes que têm hiperexpressão do CD30. Aqui eu usei corte de 80%, só para repetir. Esse é outro estudo que também avaliou a expressão de CD30 em difúgio de grandes células B. Eles usaram como cutoff 20% ou qualquer grau de expressão de CD30 como definidores de difúgio de grandes células B com hiperexpressão de CD30. E eles mostraram aqui também essa tendência a melhor prognóstico. Não mostraram diferenças estatísticas e eles comentam exatamente isso. Muito provavelmente, a expressão do CD30 é um marcador de protetor muito fraco. Então, para você conseguir identificar ou mostrar estatisticamente que o CD30 é um marcador de prognóstico em difúgio de grandes células B, você teria que ter uma população estudada muito grande, como a do MD Anderson, por exemplo. Se fosse só por isso, obviamente, que a pesquisa de expressão de CD30 seria inútil. Por que eu vou gastar anticorpo para tentar identificar um grupo de melhor prognóstico, mas que o benefício prognóstico é muito pequeno? Na verdade, é importante a gente avaliar a expressão do CD30 no difúgio de grandes células B, porque você abre oportunidade para o clínico poder tratar esses pacientes com brentuximab. Então, um inibidor, o Pedro já falou. Então, esse é um estudo fase 2, foi apresentado no ASH em 2014, foi publicado na Blood in 15, mostrando o benefício, diminuição de volume tumoral de pacientes que tinham difúgio de grandes células. Na verdade, eram linfomas B agressivos e tinha um grande grupo de difúgio de grandes células B estudados. Pacientes que fizeram 3, 4, 5 linhas de tratamento e que estavam fora de opção terapêutica, mas que tinham algum grau. Não existe corte nesse estudo. Qualquer grau de expressão de CD30 que foi utilizado e que foi utilizado o brentuximab, o tumor do paciente respondeu em algum grau. Então, a grande importância, e é por isso que a OMS ela recomenda, não formalmente que a gente faça o CD30 em todo o difúgio de grandes células B, mas é importante que nós, patologistas, sabendo da situação do paciente, o paciente está em recaída, o paciente já fez 3 linhas de tratamento, talvez não seja necessário na primeira linha, ao diagnóstico, mas na progressão da doença,
a definição da expressão de CD30 pode ser um dado que você oferece para o clínico para ele poder utilizar uma droga, especialmente num cenário tão desfavorável que é o difuso de grandes células B refratário ao tratamento de primeira linha. E outro biomarcador importante no difuso de grandes células B é a coexpressão do MYC e do BCL2. Então, nós já sabíamos, então hoje, difuso de grandes células B com rearranjo MYC e BCL2, ele tem uma classe à parte. A coexpressão de MYC e BCL2, e foi cunhado o termo de linfoma duplo expressor, não é uma entidade à parte. Mas a gente sabe que esse é um linfoma de pior prognóstico. Os primeiros trabalhos que mostraram isso saíram em 2012, no mesmo número, 2 trabalhos semelhantes, mostrando que os pacientes com difuso de grandes células B, que tinham hiperexpressão do BCL2 do MYC, utilizando 40% como cutoff para o MYC, e 50% para o BCL2 nesse caso, eles definiram esses cutoffs utilizando estratégias estatísticas. Então, ele chegou em 50% em BCL2 e 40% em MYC, eles mostraram que os pacientes, mesmo aqueles que não tinham o duplo hit, mas que tinham a dupla expressão MYC e BCL2, teriam pior prognóstico quando comparado àqueles que não tinham o fenótipo duplo expressor ou não teriam o rearranjo MYC e BCL2. Nesse mesmo número do JCO, mostrou a mesma coisa. Então, os pacientes que tinham um fenótipo duplo expressor tinham pior prognóstico em relação àqueles que não tinham o fenótipo duplo expressor. Aqui existe uma diferença. O cutoff, o MYC é o mesmo, os anticorpos são os mesmos, então, eles utilizaram o clone Y69 para o MYC. É importante que, se você for fazer e quando for fazer a pesquisa de expressão do MYC, utilizar esse anticorpo, porque todos os trabalhos que avaliaram expressão de MYC foi esse anticorpo utilizado. O cutoff foi o mesmo. O cutoff aqui para a BCL2 é que foi mais alto, foi de 70%, e eles foram definidos baseados em medianas. Nós estudamos também a expressão, o valor da coexpressão MYC e BCL2. Na verdade, isso era o início da minha tese de doutorado, foi em 2010. Então, a gente avaliou, a gente desenhou também as curvas, os cutoffs que a gente, utilizando curva ROC, a gente chegou em 40% para MYC também, e chegamos em 70% para BCL2. Então, aqui, eu utilizei 40% para MYC e 70% para BCL2. E a gente mostrou, esse grupo mostrou que realmente, os pacientes que tinham fenótipo duplo expressor tinham expectativa de sobrevida média, diferente daqueles que não tinham fenótipo duplo expressor. Então, tinha um impacto prognóstico, realmente, saber se esse paciente tinha fenótipo duplo expressor ou não. E não existiam outras diferenças entre esses dois grupos que justificassem essa diferença estatística. Então, essas são as curvas de sobrevida, e a gente mostra que você estratifica esses pacientes em diferentes grupos de risco, independente do IPI. Obviamente que não tinha um N de pacientes em todos os 4 subgrupos do IPI, então a gente junta os pacientes que foram classificados com IPI baixo, intermediário baixo como IPI baixo, e aqueles que foram classificados com intermediário alto e alto como IPI alto. A gente consegue mostrar que, mesmo dentro desses grupos, você separa 2 grupos de prognóstico, aquele com fenótipo duplo expressor e aquele sem fenótipo duplo expressor, que o fenótipo duplo expressor realmente mostrava impacto prognóstico nesses grupos. E a gente identificou 3 grupos de risco, na verdade, juntando IPI e o fenótipo duplo expressor. Aqui, o melhor seria aquele paciente com IPI baixo ou intermediário baixo, sem fenótipo duplo expressor, e o pior seriam aqueles pacientes que têm um IPI alto ou intermediário alto com fenótipo duplo expressor. Esse grupo intermediário seriam aqueles pacientes que têm IPI alto, mas não têm um fenótipo duplo expressor, ou aqueles que têm um fenótipo duplo expressor, mas não têm um IPI alto. Isso se repete, existem outros trabalhos mostrando exatamente essa separação em 3 grupos de risco, levando em consideração IPI e fenótipo duplo expressor. E na literatura isso está meio que consolidado. Existem inúmeros artigos mostrando que realmente o fenótipo duplo expressor é um marcador prognóstico relevante nos pacientes com difuso de grandes células BSOE. E como eu estava dizendo para vocês, todos os trabalhos, em regra, utilizam o clone Y69 para fazer esse estudo. A diluição
em geral, que é utilizada, é de 1 para 50 ou 1 para 100. Então, é importante, quando a gente estabelece essa rotina no laboratório, evitar, porque esse é um anticorpo caro, evitar ficar diluindo demais, porque nenhum trabalho mostra benefício. Então, assim, como é um marcador prognóstico, é difícil você mudar a diluição do seu anticorpo sem ter uma comprovação científica mostrando benefício. Então, a gente tem que tomar cuidado em usar outro anticorpo e usar outras diluições. Então, Então, a OMS hoje ela recomenda como cutoff para o MIC 40% e o cutoff para a BCL2 50%. Mas ela faz um parênteses. Caso você queira utilizar 70% no BCL2, não estaria errado. Isso é uma recomendação. Porque, aparentemente, os estudos que comparam quando você faz corte com 50% ou faz corte para 70% para o BCL2, aparentemente o impacto não interfere muito. E dizer que o fenótipo duplo expressor não é um subtipo diferente, difuso, ele não é uma entidade propriamente dita, ele é simplesmente um grupo de pior prognóstico no difuso de grandes células B, que não nos autoriza a chamá-lo com um nome diferente. E hoje em dia ainda não existe nenhum trabalho mostrando benefício de uso de outro tratamento nesse grupo de estudo, nesse grupo de pior prognóstico. Então, hoje, o que a OMS recomenda na hora que nós vamos diagnosticar os linfomas B agressivos é sempre partir da morfologia. Então, o diagnóstico de difuso de grandes células B hoje, necessariamente, só pode ser feito naqueles pacientes que têm linfomas de células grandes. A gente não pode mais dar difuso de grandes células B SOE naqueles casos que a gente chamava de difuso de grandes células B com características de alto grau. Célula intermediária grande, monomórfica. Então, essas células, a gente deve entender que seriam essa morfologia, difuso de grandes células B / Burkitt. Hoje, o diagnóstico de difuso de grandes células B SOE, ele se restringe a esta morfologia, infiltrado de célula grande polimórfica. Quando monomórfica, no máximo, é se for só centroblasto ou só imunoblasto. Fora essa morfologia, a gente não deve chamar de difuso de grandes células B. Por que não? Porque a gente sabe que são esses pacientes que vão ter sobrevida de 75%, que é o esperado hoje, no R-CHOP. Então, se você tratar esse paciente com difuso de grandes células B SOE, sem saber se é centro germinativo ou não, a expectativa é que 70% a 75% dos pacientes curem. Se a gente poluir essa população com essa morfologia mais agressiva, provavelmente esse prognóstico cai. Então, hoje, para dar o diagnóstico de difuso de grandes células B, a gente necessariamente teria que, além de fazer o estudo imunohistoquímico, fazer a avaliação do FISH. Porque se ele é um difuso de grandes células B, morfologicamente dizendo, e tem o duplo hit, ele não vai ser chamado de difuso de grandes células B mais. Ele vai ser chamado de linfoma de células B de alto grau, duplo hit. Aqueles que têm aquela morfologia intermediária entre Burkitt e difuso de grandes células B, se eles têm o duplo hit, ele é chamado de linfoma de células B de alto grau, com rearranjo MIC BCL2 ou BCL6. Se eles tiverem um fenótipo típico do linfoma de Burkitt e tiverem um rearranjo típico do linfoma de Burkitt, que seria qual? O 814, MIC. Então, rearranjo do MIC com um parceiro de imunoglobulina, ou cadeia leve ou cadeia pesada. Você pode chamar esse paciente de Burkitt. Se ele não tiver duplo hit e não tiver fenótipo, tampouco o rearranjo típico do Burkitt, nós não devemos mais chamar esse paciente de difuso de grandes células, e sim linfoma de células B de alto grau. O intuito nisso, na verdade, é tentar limpar esse grupo. Esse grupo a gente sabe como tratar. Se tem morfologia blastoide, obviamente, não tem fenótipo de linfoblástico, não tem fenótipo de manto blastoide, e tem duplo hit, então parte desses pacientes vão ser chamados de linfoma de células B de alto grau, duplo hit. Se eles não têm um duplo hit, a gente vai chamar de linfoma de células B de alto grau, sem outras especificações. E o Burkitt, morfologia típica de Burkitt, fenótipo típico de Burkitt, teoricamente, hoje você também tem que comprovar que ele tem o rearranjo típico do Burkitt para chamar de linfoma de Burkitt. Então, aí fica a pergunta. Então, tipicamente, os pacientes então, com morfologia difusa de grandes células B,
eles podem ser classificados do ponto de vista genético em célula centro-germinativa, célula não centro-germinativa, ou ABC type, né? Existe o grupo dentro desses difúsios de grandes células que são duplo expressores. É importante dizer que a maior parte dos duplos expressores são não centro-germinativo. E tem um grupo que, na verdade, a gente sabe hoje que é uma entidade à parte, que pode, se a gente não utilizar o FISH, a gente vai perder esses pacientes, então, que é o grupo de duplo hit. A maior parte dos duplo hits com morfologia de difúsio de grandes células B tem fenótipo centro-germinativo. No entanto, existem alguns desses pacientes que são duplo hit, mas que seriam classificados como não centro-germinativo. Então, o duplo hit, esse diagnóstico, ele é definido pelo estudo molecular, pelo rearranjo. E o grupo de duplo expressor ele é definido pela imunistoquímica. Então vem a pergunta, a gente tem que fazer FISH em todo mundo ou em quais casos a gente deve fazer o FISH? Ainda não existe consenso. Podemos fazer FISH em todos os casos? Vamos fazer FISH em casos com morfologia agressiva? Vamos fazer FISH em casos só com fenótipo centro-germinativo? Afinal de contas, a maior parte, como eu disse para vocês, dos duplo hits são centro-germinativos? Ou vamos fazer FISH nos casos que tem hiperexpressão do MYC, utilizando 40% como cutoff. Vale dizer que os 40% definido como cutoff para marcador prognóstico, ele foi definido como marcador prognóstico e não em relação à presença ou ausência de rearranjo do MYC. Os trabalhos que estudam expressão de MYC e rearranjo de MYC, geralmente o cutoff é um pouco mais alto, geralmente acima de 50% quando você quer substituir o rearranjo do MYC. Bem, se a gente vivesse no mundo ideal, nós poderíamos fazer FISH em todo mundo. E se você fizer FISH em todo mundo, você não vai perder nenhum caso duplo hit. Todos os casos duplo hit seriam identificados. No entanto, a gente sabe que essa não é uma técnica que está disponível em todos os laboratórios. Além do que aumentaria o custo do diagnóstico. Eu ponho essa marcação do aumento de custo, porque quando a gente pensa no paciente como um todo, como tratamento do paciente como um todo, o aumento de R$700, R$600, R$1.000 no diagnóstico, um diagnóstico pode impactar de forma importante na decisão terapêutica do paciente. A gente achar que isso é aumento de custo, eu acho que a gente está equivocado. Porque a gente está falando de tratamentos que são 40, 50, 60 mil reais. Mas se a gente for pensar só no diagnóstico em si, sem dúvida, imuno e AP, vai aumentar o custo do diagnóstico. Então, eu vou fazer isso em morfologias agressivas. Então, eu vou optar em fazer a pesquisa do MYC, do rearranjo do MYC BCL2 e BCL6, naqueles casos que tem morfologia agressiva. Vai reduzir o meu custo, obviamente. No entanto, nós vamos perder todos os casos que têm morfologia típica de difúsio de grandes células B e que têm o duplo hit. Além do que, a gente sabe que morfologia é um tanto quanto subjetivo. Então, para uns, pode ser, isso aqui para mim é monomórfico, parece mais difuso, / Burkitt, esse aqui para mim é mais difuso. Então, essa subjetividade pode ser que prejudique também a decisão, se eu fosse me guiar apenas pela morfologia para decidir quem que faria ou quem não faria. Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer pesquisa de FISH, já que a maioria dos duplo hits estão aqui no grupo do GCB, do célula centro-germinativa, eu vou fazer FISH só nos pacientes com fenótipo centro-germinativo. Então, 90% a 95% dos duplo hits são centro-germinativos, especialmente quando a gente leva em consideração a expressão gênica e não os estudos de imunistoquímica. Isso reduziria o custo do FISH em pelo menos 50%. Então, porque metade dos pacientes que eu vou chamar de não centro-germinativo, eu não faria FISH. Então, diminui bem o custo. E se eu, além disso, acrescentasse o fenótipo centro-germinativo àqueles que têm hiperexpressão do MYC, eu reduziria a necessidade de FISH em aproximadamente 90%. Então, 10% dos casos, aproximadamente, eu teria que fazer o FISH. E é importante dizer que os pacientes que têm fenótipo centro-germinativo e hiperexpressão MYC, em regra, 1/3 desses pacientes vão ser duplo hit. Então, você está pegando realmente uma população de alto risco para
ser duplo hit. No entanto, quando a gente usa a classificação de imunistoquímica em centro germinativo e não centro germinativo, a gente pode perder. Então, você pode misclassificar, né? Classificar de forma errônea 10 a 15% dos pacientes que são centros germinativos pelos estudos de expressão gênica. Além do que, nós perderíamos essa população, que é célula B ativada e que é duplo hit. E que a gente sabe, na verdade, o que a gente sabe dos pacientes que são duplo hits é que eles não respondem, lógico que isso é estatístico, mas geralmente eles não respondem bem ao tratamento de primeira linha ideal, que é o R-CHOP. Então, talvez a gente não saiba com certeza como tratar esses pacientes. Já existem evidências, geralmente é trabalho retrospectivo, mostrando que DEPOC-R, nesses casos, seriam melhor, no caso de duplo hit, dizendo duplo hit. Mas o que a gente sabe é que a maioria desses pacientes que são duplo hit não respondem bem a R-CHOP. Então, a gente perderia esse subset, essa parte dos difusos de grandes células B, dos linfomas de células B de alto grau duplo hit, que são não centro germinativo, que são células B ativadas. Então, vamos fazer o seguinte, vamos utilizar só os pacientes que têm hiperexpressão do MYC. Dessa forma, eu vou pegar, teoricamente, a maioria desses pacientes. A gente sabe que a hiperexpressão do MYC, ela se correlaciona com o rearranjo. Então, na minha experiência, na experiência do Caetano, que em Barretos também faz, ele acaba fazendo FISH na maioria dos pacientes, em regra, os pacientes que têm hiperexpressão do MYC, aliás, desculpa, os pacientes que têm rearranjo, em regra, eles têm hiperexpressão do MYC, geralmente o MYC forra. No entanto, na literatura, há relatos de alguns casos que o MYC não é hiperexpresso. Então, nós correríamos o risco de perder esses pacientes duplo hit, se a gente for levar em consideração apenas a expressão do MYC. E por isso que não se recomenda definir quem vai ou quem não vai fazer o rearranjo do MYC apenas pela expressão do MYC. Então, no mundo ideal, nós deveríamos fazer MYC, pelo menos o rearranjo do MYC para todos os pacientes com difuso de grandes células B. Com porém, na verdade, nós deveríamos fazer pesquisa de MYC, do rearranjo do MYC em todo paciente com difuso de grandes células B, desde que esse paciente fosse passível de um tratamento mais agressivo. Porque não tem por que eu fazer a pesquisa do rearranjo e dar um diagnóstico de duplo hit num paciente de 80 anos. Ele não vai tolerar o tratamento que seria proposto para um duplo hit. Então, saber que tem duplo hit, na verdade, não vai impactar em nada na terapêutica desse paciente. No entanto, quando o clínico te disser, olha, esse paciente, se ele é um paciente que toleraria um tratamento mais agressivo, esse paciente, sem dúvida, deveria ser investigado por rearranjo do MYC. Se você identificar o duplo hit nele, ele vai ser passível de um tratamento mais agressivo, não tomaria um tratamento que a maioria dos pacientes não responde. Mas se você não tem essa disponibilidade, talvez o ideal seria você tentar se guiar realmente pela expressão, juntar expressão de célula centro germinativa com hiperexpressão de MYC. Então, e especialmente quando ele for duplo expressor. Então, nesses casos, por exemplo, que eu tenho um difuso de grandes células B, que é centro germinativo e é duplo expressor, em regra, eu ponho, obviamente, sempre está na minha nota, mas em regra eu ligo para o hematologista e recomendo formalmente que ele pelo menos faça o rearranjo do MYC. Se o MYC estiver rearranjado, aí nós faríamos os outros passos, mas pelo menos o MYC nessa situação, eu acho que é fundamental. Nossa paciente ela foi tratada com R-CHOP, entrou em remissão completa e está em acompanhamento clínico, como se esperado, um paciente como difuso de grandes células B e um estadiamento não tão alto. Queria agradecer a doutora Cláudia Zerbini e a doutora Sheila. A doutora Cláudia é minha orientadora, a doutora Sheila, juntamente com a doutora Cláudia, são minhas mentoras na hematopatologia e na patologia em geral. A equipe de hematologia do HC, que fez parte do nosso trabalho, especialmente a doutora Juliana Pereira, que é a chefe do linfoma não Hodgkin do HC, a doutora Tatiana Maia, que é a hematologista de Goiânia, que é quem acompanhou a paciente do nosso caso. Como hoje é o último dia, eu tenho que agradecer as pessoas que permitiram com que eu viajasse tantas vezes em tantas aulas. Então,
Agradeço a equipe de patologia do Araújo Jorge, que geralmente sexta-feira à tarde é meu dia de plantão de congela. Então, eu sempre viajava sexta-feira à tarde, então eles sempre permitiram, fizeram trocas para que eu pudesse vir dar essas aulas sempre. Então, agradeço a equipe do Hospital Araújo Jorge e agradeço a equipe do Laboratório CAPC, que também sempre a engrenagem tem que continuar rodando, então eles sempre fizeram que a engrenagem continuasse rodando, mesmo eu viajando, especialmente a doutora Alessandra e o doutor Tiago, que são os condenados a me substituir, geralmente, quando eu viajo. E, obviamente, a minha família, que aguenta minhas inúmeras viagens e a minha ausência, meus filhos e minha esposa. Obrigado.